Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica pra gente. Estamos no livro do Apocalipse, estamos estudando Apocalipse e vamos terminar o nosso ano bíblico concluindo o livro do Apocalipse e concluindo a Bíblia toda. Hoje, dia 24 de dezembro, a nossa leitura foi Apocalipse dos capítulos 7 ao 9. E nós vamos, atenção pessoal, hoje nós vamos aprender sobre os 144 mil selados. Quem são? O que significa 144 mil selados? Olha só, preparei esse estudo magnífico para você, para nós estudarmos juntos. Então não perde este vídeo por nada, mas por nada mesmo. Nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto, só um minuto. Solta a vinheta, editor. Voltamos com o nosso comentário, Apocalipse 7 ao 9. O tema de hoje, 144 mil selados. O que significa isso? É literal? É simbólico? O que quer dizer este povo? Quem são este povo? Se você quiser saber, então segue esse estudo comigo, hein? Nós vamos estudar juntos, mas antes eu peço para você dar um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e olha só, compartilhe este vídeo. Eu preciso que você compartilhe, é interessante esta profecia, é interessante esse tema que eu vou estudar com você, os 144 mil, é importante que você compartilhe lá no grupo da sua igreja, manda para o seu pastor, manda para o seu líder religioso, nós vamos aprender juntos, ok? Eu conto com você, ajuda este canal, se inscrevendo e compartilhando. Vamos lá? Vamos para o nosso estudo então? Muito bem, 144 mil selados. Antes de abrir o sétimo selo, Jesus interrompe a profecia e dedica todo o capítulo 7 para explicar quem são os que serão salvos. 144 mil selados, capítulo 6, verso 17 do livro do Apocalipse, terminou com uma pergunta: porque chegou o grande dia da ira deles? E quem é que pode suster-se? Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Apocalipse 7, verso 1. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ventos em profecia simboliza a guerra. Então os anjos estão segurando os ventos, ou seja, os anjos estão retendo as guerras para que o povo de Deus fosse selado. Entendem? Então vamos continuar aqui. Os 144 mil selados. Então eu vi o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Bom, e agora? Que selo é este? E este número de 144 mil é literal, é simbólico, é só 144 mil que vai ser salvo, não vai salvar mais do que isso? Vamos entender, acompanhe comigo, preste atenção. Muito bem, então quem são os 144 mil selados? Bom, esses 144 mil selados, eles têm algumas características, então vamos tentar identificá-los pelas suas características. São pessoas seladas com o selo de Deus. Veja que o selo de Deus, ele tem uma conotação de proteção. Então, quando a Bíblia diz para os anjos não danificar a terra nem o mar e segurar os ventos até selar na fronte o selo do Deus vivo, bom, a primeira coisa é que esse selo vai proteger, tem um significado de proteção. Quando nós vemos lá no Egito, por exemplo, quando Deus manda eles selarem a porta com sangue, aquelas casas foram protegidas, o anjo da morte não matou o primogênito de toda a casa que tinha o sangue do cordeiro. Então, a gente imagina, ou a gente entende, né, nós entendemos, melhor dizendo, que o selo é uma proteção. Mas o que é este selo? O selo de Deus é o sinal de livramento que será posto naqueles que guardam os mandamentos de Deus,
reverenciam sua lei e se recusam a aceitar o sinal da besta ou a sua imagem. Qual é o selo de Deus? Agora a pergunta que fica, qual é? Isaías 8,16, ligo o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Bom, esse texto está dizendo o seguinte, que o selo de Deus está na lei. Diz o texto, ligo o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Então o selo está na lei. E o selo, ele tem que ter algumas características. Os reis da época, eles tinham um anel, onde eles selavam uma carta, autenticavam, eles selavam com o seu sinete, com o seu anel. E naquele selo do rei, ali tinha 3 informações: o nome do rei, o cargo do rei e o território que o rei domina. Então, um selo, ele tem que ter essas 3 informações: o nome do rei, a função do rei e o território que ele domina. Agora, nós vemos aqui que o selo de Deus está na lei. Então, nós temos que achar na lei qual é o selo de Deus, e este selo de Deus na lei, se ele tem essas 3 características. Se ele fala o nome do rei, a função do rei ou o cargo do rei e o território que ele domina. Vamos lá? O selo de Deus, ele está no 4º mandamento da lei de Deus. O 4º mandamento, ele fala o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Opa, então nós temos o nome do rei. A primeira característica de um selo é o nome do rei, ó. Veja, porque o sábado é do Senhor teu Deus. Aí não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu escravo que está debaixo das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra, o mar. Fez o Senhor. Então qual é o cargo dele? Criador. A função dele, Criador. Fez o Senhor Deus o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E qual é o território que ele domina? Céu, terra e mar. Então nós encontramos no 4º mandamento as características de um selo. Nós temos o nome do rei, que é Deus. Nós temos o cargo do rei, que é Criador. E nós temos o território que ele domina, céu, terra e mar. Então o 4º mandamento é o sábado. Lembre-se, voltando, olha só, Isaías fala que o selo de Deus está na lei. E olhando para a lei, o selo de Deus é o 4º mandamento. Então, o selo de Deus é o sábado. Veja o que Jesus disse quanto à lei: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo tenha sido cumprido. Santificai, olha o selo de Deus no livro de Ezequiel agora, para comprovar que o selo de Deus é o sábado. E santificai os meus sábados, que servirão de sinal, olha só, sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, 20. Bom, então se nós temos o selo de Deus, nós temos que descobrir qual é o selo da besta, ou qual é a marca da besta. A marca da besta, ela é uma contrafação ao selo de Deus. O selo da besta é uma contrafação, é o oposto do selo de Deus. Então qual é o selo da besta? Vamos ver? Aqui nós temos o Dies Domini, é uma carta apostólica do Papa João Paulo II, publicada no ano de 1998. Ele tenta estabelecer uma base para a observância do domingo como dia sagrado. Opa, olha só, se o selo de Deus é o sábado, qual seria o selo da besta? Qual seria a contrafação? Qual é o dia que é contrário ao sábado, que é mais aceito como dia de guarda no mundo todo? É o domingo. Tiago 2, 10 ao 12, porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devem ser julgados pela lei da liberdade. Então veja, queridos, que a lei de Deus ela tem que ser guardada numa totalidade. Que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, ou seja, não guarda o sábado, ele é culpado de todos os mandamentos. A lei de Deus é como se fosse uma corrente.
Se você quebrar um elo dessa corrente, você quebrou a corrente toda, você acabou com a corrente. A lei de Deus também, cada mandamento é um elo ligado ao outro. Bom, então nós já temos algumas informações sobre os 144 mil. São pessoas seladas com o selo de Deus. E qual é o selo de Deus? O sábado. Ok? Agora, uma segunda característica dos 144 mil. Passarão pela grande tribulação, Apocalipse 7, 13 e 14. Vamos ler esse texto. Um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes, as branquearam no sangue do Cordeiro. Grande tribulação. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Queridos, momentos antes da volta de Jesus, um pouco antes da volta de Jesus, haverá um momento de tribulação para todos aqueles que forem selados com o selo de Deus. Nós teremos aqui neste mundo a imposição de leis que obrigarão a guarda do domingo. A guarda do domingo será obrigatória. Apocalipse capítulo 13, nós vamos estudar isso daí, nós vamos nos aprofundar e você vai entender. Então, o povo de Deus, os que forem selados pelo selo de Deus, esses homens, essas mulheres, passarão por um momento de grande tribulação aqui na face da terra. Eles serão perseguidos, eles terão que abandonar suas casas e se esconderem nas montanhas, nos matos, até que para fugirem dos seus perseguidores. As características dos 144 mil são pessoas seladas com o selo de Deus, passarão pela grande tribulação. Terceira característica, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O que significa lavar as vestes no sangue do Cordeiro? João 1, verso 7 ajuda a nós termos uma noção. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro é entregar a vida a Jesus, é pedir o perdão dos pecados a Jesus, é confessar os pecados para Jesus, e nós somos justificados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo tem o poder de nos lavar, de nos purificar de todo o pecado e de toda injustiça. E isso é lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Então os 144 mil são os que foram selados, passaram pela grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vamos voltar aqui para o estudo. Literal ou simbólico agora o número 144 mil? É literal ou é simbólico? O número 144 mil tem significado simbólico, composto como é de 12 vezes 12 vezes 1000. 12 é o número das tribos de Israel e dos apóstolos do Cordeiro. A santa cidade tem dimensões de 12 mil estádios de largura e 144 côvados de altura, seus muros com 12 portas e 12 fundamentos. Então veja que é tudo um simbolismo, os 144 mil, o número. Nos versos 4 a 8, João viu ou ouviu, possivelmente não entendeu o que ouviu. A partir do verso 9 ele viu e passou a entender que aquilo que ele tinha ouvido, 144 mil, representava a grande multidão que ninguém podia enumerar, que são os salvos da última geração de crentes. Uau! Isso é maravilhoso! Os salvos da última geração de crentes são os 144 mil e que João viu como sendo uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Antes de abrir o 7º selo, João interrompe a profecia e dedica todo o capítulo 7 para explicar quem são os que serão salvos. E salvos para a eternidade, queridos.
No capítulo 7, João se preocupa agora para mostrar para você quem são os salvos da última geração. São aqueles que foram selados com o selo de Deus. O sábado é o selo de Deus. São aqueles que passaram pela grande tribulação. E são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então você que está me assistindo agora, você faz parte dos 144 mil. Você que é obediente aos mandamentos de Deus, guarda o sábado. Você que vai permanecer fiel e firme até a volta de Jesus. E você que lavou as suas vestes, você que entregou a sua vida a Jesus. Você faz parte, fará parte dos 144 mil. E quando Jesus voltar, você e eu estaremos salvos para a eternidade. Queridos, a eternidade nos aguarda, mas há uma escolha a fazer. O que você quer escolher? Tem dois caminhos à nossa frente. Jesus ou um caminho sem rumo, um caminho sem Jesus? O que você escolhe, meu amado irmão, minha amada irmã, neste dia? Sabe, queridos, o fim das coisas está chegando. Vivemos o tempo do fim, você viu na profecia de ontem. O tempo do fim começou com o grande terremoto de Lisboa em 1755. Nós vivemos os últimos momentos dessa terra. É hora de você entregar a sua vida para Jesus no dia de hoje. Se você entregar a sua vida para Jesus, você está garantido, você estará garantida. Obedeça aos mandamentos. Entregue sua vida a Jesus e viva como um cidadão do céu. Deus abençoe você. Amanhã eu estarei de volta comentando outras profecias com você. Então, segue este canal. Não perca este canal por nada. Se inscreva no canal e também compartilhe este vídeo. Eu te espero amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.